Não foi um pálido de raiva, foi um pálido de pânico puro, porque a pessoa que eu chamei para aquela festa não era um convidado comum, era um advogado, e ele tinha documentos que meu marido achava que eu nunca descobriria. Deixa eu explicar desde o começo. Meu nome é Carla, tenho 42 anos, trabalho como gerente de recursos humanos em uma empresa de tecnologia há 15 anos. Ganho bem. Muito bem, na verdade. E nos últimos 5 anos, fui eu quem praticamente sustentou minha casa. Meu marido Ricardo trabalha como consultor freelance, ou pelo menos é o que ele diz. A verdade é que os trabalhos dele aparecem de vez em quando, e quando aparecem, o pagamento demora meses. Ricardo tem uma filha do primeiro casamento. Bruna, 22 anos, recém-formada em Direito pela Universidade Federal. Desde que me casei com Ricardo, sempre tentei ter um bom relacionamento com ela. Levava presente nos aniversários, perguntava sobre a faculdade, tentava participar da vida dela. Mas Bruna sempre me tratou como se eu fosse invisível. Ou pior, como se eu fosse uma intrusa que não merecia estar ali. E Ricardo? Ele deixava. Sempre deixava. Quando Bruna me ignorava na mesa de jantar, Ricardo não dizia nada. Quando ela comentava meu pai merecia alguém melhor, ele sorria como se fosse uma brincadeira. Quando ela fazia questão de mostrar fotos da mãe biológica na sala, ele dizia que eu estava sendo sensível demais. Mas eu engolia tudo. Porque eu amava Ricardo. Ou pelo menos achava que amava. 3 meses atrás, Bruna se formou. Ricardo ficou radiante. Ele queria fazer uma festa enorme, inesquecível, para comemorar a conquista da filha. E claro, como sempre, quem pagaria seria eu. Eu reservei o salão de festas do nosso condomínio. Paguei R$3.000 adiantado. Contratei decoradora, encomendei bolo de 3 andares, chamei uma empresa de buffet para fazer degustação. Passei fins de semana inteiros escolhendo detalhes, cor das toalhas, arranjos de flores, playlist de música. Ricardo participava das decisões, empolgado, dando opinião sobre tudo. A festa seria no sábado, dia 23 de novembro, às 18 horas. Na quinta-feira anterior, exatamente 2 dias antes, eu estava na cozinha preparando o jantar quando Ricardo chegou em casa. Ele tinha aquela expressão que eu já conhecia bem. A expressão de quem vai dizer algo desagradável, mas tentando parecer casual. Carla, ele disse, apoiando-se no balcão, precisamos conversar sobre a festa. Desliguei o fogo do fogão e me virei para ele. Aconteceu alguma coisa? Ele coçou a nuca. Sinal de nervosismo. É que Bruna conversou comigo hoje. Ela está muito nervosa com a festa. Você sabe como ela é perfeccionista. Esperei. Tinha mais vindo. Ela acha que o salão do condomínio ficou meio simples. Ela quer algo mais sofisticado. Afinal, vão ter colegas da faculdade, professores, o pessoal do estágio dela. Ela quer causar uma boa impressão. Respirei fundo. Ricardo, eu já paguei o salão. R$3.000, não é reembolsável. Ele acenou com a mão, como se R$3.000 fossem moedas de troco. Eu sei, mas consegui um buffet incrível. O buffet Estrela d'Ouro. Você conhece? É na Alameda Santos, um lugar lindo, elegante. Bruna ficou apaixonada quando viu as fotos. Senti meu estômago apertar. E quanto custa esse buffet? Ricardo desviou o olhar. 15.000. Mas vale cada centavo, Carla. Vai ser uma festa que ela nunca vai esquecer. R$15.000. 15.000. Somado aos 3.000 que eu já tinha perdido no salão, mais os 4.000 de decoração e buffet que eu já havia contratado. R$22.000 jogados fora. Ricardo, isso é loucura. Não temos esse dinheiro agora. Mas temos, ele disse. E pela primeira vez me olhou nos olhos. Você tem o 13º chegando. E aquele bônus da empresa. Meu bônus. O bônus que eu tinha ganhado depois de liderar um projeto difícil por 6 meses, trabalhando noites e fins de semana. O dinheiro que eu estava guardando para trocar meu carro velho. Ricardo. Por favor, Carla. Ele pegou minhas mãos. É a formatura da minha filha. Só vai acontecer uma vez na vida. Eu prometo que vou compensar. Tenho uns projetos entrando. Vou pagar tudo de volta. Promessas. Sempre promessas que nunca se cumpriam. Mas eu cedi. Como sempre cedia. Tudo bem, eu disse. Vou transferir o dinheiro amanhã.
Ricardo me abraçou forte. Você é incrível. Bruna vai ficar tão feliz. Mas Bruna não ficou feliz, porque na sexta-feira de manhã, véspera da festa, Ricardo me ligou no trabalho. Eu estava em uma reunião importante, mas atendi porque ele nunca ligava no horário comercial. Carla, desculpa interromper, mas preciso te avisar uma coisa. Saí da sala de reunião. O que foi? Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. Ricardo? Bruna pediu um favor. Ele disse finalmente. Ela acha melhor você não ir na festa. Parei no meio do corredor. Como assim? Ela disse que vai ficar nervosa com você lá, que vai se sentir pressionada. Você sabe como ela é tímida com você. Tímida. Bruna, que me tratava com desdém havia 5 anos, era tímida comigo. Ricardo, eu organizei essa festa. Eu paguei por essa festa. Eu sei, e sou muito grato. Mas é o dia dela, Carla. Ela quer aproveitar sem se sentir desconfortável. E convenhamos, você não conhece os amigos dela, não conhece a família da mãe que vai estar lá. A família da ex-mulher. Claro. Eles estariam lá, todos olhando para mim como a intrusa que roubou Ricardo. Por favor, tenta entender, Ricardo continuou. É só uma noite. Você pode fazer outra coisa, relaxar, assistir aqueles filmes que você gosta. E depois a gente comemora os 3 juntos, em casa, no domingo. Comemorar em casa. No domingo. Depois que a festa verdadeira já tivesse acontecido. Então eu sou o quê? Perguntei, sentindo a voz tremer. Eu pago R$ 15.000 numa festa e não sou nem convidada? Não é assim, Carla. É exatamente assim. Desliguei o telefone. Voltei para a sala de reunião. Terminei meu dia de trabalho no piloto automático. Quando cheguei em casa naquela noite, Ricardo tentou me abraçar. Eu me desviei. Passei a noite no quarto de hóspedes pensando em 5 anos de casamento, 5 anos pagando contas, 5 anos sendo tratada como cidadã de segunda classe na minha própria casa, 5 anos engolindo o desaforo de uma enteada mimada e de um marido que nunca me defendia. E foi ali, às 3 da manhã de sexta para sábado, que eu tomei uma decisão. Sabe aquele feeling que você tem quando percebe que foi idiota por tempo demais? Que você deixou as pessoas pisarem em você porque tinha medo de ficar sozinha? Pois é, eu tive esse feeling. E junto com ele veio uma clareza fria, calculada. Eu ia na festa. Mas não sozinha. Ia levar alguém comigo. Alguém que Ricardo definitivamente não queria ver. Marcos. Deixa eu te explicar quem é Marcos. Marcos Henrique Silva, 45 anos, advogado trabalhista. Ele presta consultoria para minha empresa há 3 anos. A gente trabalhou junto em vários casos complicados de demissão, processos trabalhistas, essas coisas. Marcos é sério, competente, detalhista e o mais importante, Marcos é meu amigo. 2 meses atrás, Marcos me ligou. Fora do horário comercial, o que era estranho. Carla, preciso conversar com você sobre um assunto delicado. Meu coração acelerou. Problemas no trabalho? Me liga em 5 minutos no celular pessoal, eu disse. Quando ele ligou de volta, a voz dele estava séria. Carla, você autorizou seu marido a usar seu CPF para alguma coisa recentemente? Relei. Não. Por quê? Porque apareceu uma consulta sobre isso no sistema de um cliente meu que trabalha com empréstimos. Alguém perguntou sobre a possibilidade de fazer empréstimo usando o CPF de cônjuge. O nome que apareceu foi Ricardo Almeida Santos, seu marido, certo? Ricardo, meu CPF. Marcos, eu não autorizei nada. Foi o que imaginei. Olha, legalmente usar CPF de outra pessoa sem autorização é crime. Falsidade ideológica. Pode dar de 1 a 5 anos de prisão. Eu não queria te alarmar, mas achei melhor você ficar sabendo. Você pode investigar isso para mim? Discretamente? Posso, mas vai demorar umas semanas. Preciso ter certeza antes de acusar alguém de fraude. Faz isso, por favor. E Marcos investigou. Durante 2 meses, ele checou bancos, financeiras, sistemas de crédito. Até que na quinta-feira, um dia antes de Ricardo me ligar para dizer que eu não era bem-vinda na festa, Marcos me mandou uma mensagem. Precisamos conversar. Pessoalmente. Hoje.
Se possível, nos encontramos em uma cafeteria perto do escritório dele. Marcos tinha uma pasta marrom nas mãos. Carla, achei. E é pior do que eu pensava. Ele abriu a pasta. Documentos, extratos, contratos. Ricardo fez 3 empréstimos usando seu CPF, totalizando R$80 mil. R$80 mil. Como? Eu nunca assinei nada. Ele falsificou sua assinatura e usou documentos seus que ele tinha acesso em casa. RG, comprovante de renda, essas coisas. Mas o pior é o destino do dinheiro. Marcos apontou para os extratos. 20 mil foram para pagar a faculdade particular de Bruna nos últimos 2 semestres. Você não sabia que ela estudava em particular, sabia? Não. Eu achava que era federal. Pública. Gratuita. Outros 40 mil foram depositados em parcelas para a conta da ex-esposa dele. Pensão atrasada. E os outros 20 mil, Marcos me mostrou um comprovante. Bufete Estrela d'Ouro. Pagamento integral feito anteontem, R$20 mil por uma festa de formatura com 200 convidados. 20 mil. Ele me pediu 15 porque sabia que eu desconfiaria de um valor maior. Mas o valor real era 20. Pago com dinheiro emprestado em meu nome. Dinheiro que eu teria que pagar de volta, com juros astronômicos. Marcos, eu disse. E minha voz saiu estranhamente calma. O que eu posso fazer? Legalmente? Você pode dar queixa na polícia. É crime. Ou pode resolver isso em família, exigir que ele assuma a dívida. Mas, Carla, ele me olhou com seriedade. Você precisa se proteger. Porque se você não fizer nada, essa dívida vai destruir seu crédito, sua vida financeira. Eu sei o que vou fazer. E sabia mesmo. Sábado, dia da festa. 18 horas. Ricardo já tinha saído de casa às 16 horas para ajudar Bruna com os preparativos. Ele estava usando o terno que eu tinha comprado para ele no Natal passado. Eu me arrumei com calma. Vesti meu melhor vestido preto, sapato de salto, joias discretas. Passei maquiagem, arrumei o cabelo, olhei para mim mesma no espelho. Você merece respeito, eu disse para meu reflexo. Peguei meu carro e fui buscar Marcos. Ele estava esperando na porta do prédio dele, de terno e gravata, pasta de documentos na mão. Tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou quando entrou no carro. Absoluta. 18 horas e 45 minutos. Chegamos no Buffet Estrela d'Ouro. O lugar era realmente bonito. Salão enorme com lustres de cristal, mesas com toalhas brancas, arranjos de flores brancas e douradas, tudo pago com meu CPF fraudado. A festa estava em pleno andamento. 200 convidados, todos elegantes, conversando, rindo, bebendo champanhe. Bruna estava no centro, linda com seu vestido de formatura, tirando fotos com os amigos. Ricardo estava ao lado dela, sorrindo para as câmeras. Foi quando ele me viu. O sorriso congelou no rosto dele. Literalmente congelou. E então a cor sumiu. Ele ficou branco. Não branco de raiva. Branco de medo. Branco de pânico. Porque ele viu Marcos ao meu lado, com a pasta de documentos. Bruna também me viu. A expressão dela mudou de alegria para confusão e depois para raiva. O que você está fazendo aqui? Ela disse alto, e algumas pessoas ao redor pararam de conversar. Você não foi convidada? Toda a festa começou a prestar atenção. Eu mantive a voz calma, educada. Eu vim porque essa festa foi paga com meu dinheiro. Ou melhor, com dinheiro emprestado em meu nome. Olhei para Ricardo. Ele estava paralisado. E eu trouxe o doutor Marcos, advogado trabalhista, porque descobri algo interessante esta semana. Marcos abriu a pasta e tirou os documentos. Boa noite a todos, ele disse. Profissional. Meu nome é Marcos Henrique Silva, OAB número 245.678 SP. E eu tenho aqui evidências de que o senhor Tenses Porto Hades 78, Ricardo Almeida Santos, utilizou indevidamente o CPF de sua esposa, a senhora Carla Regina Oliveira, para contrair empréstimos no valor total de R$80 mil. Silêncio absoluto no salão. Isso é crime previsto no artigo 171 do Código Penal. Marcos continuou. Estelionato. Pena de 1 a 5 anos de reclusão. Ricardo finalmente encontrou a voz. Carla, isso é um absurdo. Eu posso explicar. Explique então.
eu disse. Explique para todos os seus convidados como você usou meu CPF sem minha autorização. Explique como você pegou 20 mil reais para pagar essa festa. Explique como você me pediu 15 mil, sabendo que já tinha pago 20. Bruna olhou para o pai confusa. Pai, do que ela está falando? Sua faculdade, eu disse olhando para ela. Você sabia que não estuda em universidade federal? Que sua faculdade é particular e custa 10 mil reais por semestre? E que seu pai pagou os últimos 2 semestres com dinheiro emprestado em meu nome? O rosto dela empalideceu também. As pessoas começaram a murmurar. Alguns pegaram celulares. Uma senhora idosa, que imagino ser a mãe de Ricardo, sentou-se pesadamente em uma cadeira. Ricardo tentou se aproximar de mim. Carla, eu ia te contar. Eu ia pagar tudo de volta. Eu prometo. Suas promessas não valem nada, eu disse. E foi libertador falar aquilo em voz alta. 5 anos de promessas vazias. 5 anos sustentando você. 5 anos sendo tratada como inferior nesta família. Virei-me para Marcos. O que acontece agora? Agora, Marcos disse. Legalmente, a senhora Carla pode escolher. Pode fazer um boletim de ocorrência e processar criminalmente. Ou pode exigir que o senhor Ricardo assuma integralmente a dívida e assine um termo de responsabilidade. Olhei para Ricardo. Você tem uma escolha. Ou você vai na delegacia comigo agora e assumimos que é crime, ou você assina um documento assumindo toda essa dívida de 80 mil reais. E eu quero o divórcio. Imediatamente. Foi nesse momento que algo aconteceu. O dono do buffet, um homem de uns 50 anos, se aproximou. Com licença, ele disse. Mas se há um problema com o pagamento desta festa, eu preciso saber agora. Ricardo virou para ele, desesperado. Não há problema. Está tudo pago. Está pago com dinheiro de empréstimo fraudulento, Marcos corrigiu. Tecnicamente é dinheiro de origem criminosa. O dono do buffet franziu a testa. Senhor Ricardo, a gente vai precisar conversar. No meu escritório, agora. Os convidados começaram a sair. Primeiro um casal, depois outro. Em 15 minutos, metade do salão estava vazio. Bruna estava chorando no canto. A mãe de Ricardo tentava acalmá-la. Amigos e familiares olhavam para nós com uma mistura de choque e curiosidade mórbida. Ricardo me agarrou pelo braço. Carla, pelo amor de Deus, você está arruinando a festa da minha filha. Podemos resolver isso depois? Yume, Zoltai. Arruinando? Eu? Não, Ricardo. Quem arruinou foi você. Quando decidiu me tratar como um banco, quando falsificou minha assinatura, quando me excluiu desta festa depois de me fazer pagar por ela. Marcos se aproximou e entregou uma folha para Ricardo. Esse é o termo de responsabilidade. Se assinar, você assume juridicamente toda a dívida. Se não assinar, vamos direto à delegacia. Você tem 5 minutos para decidir. Ricardo olhou para o papel. Depois para mim. Depois para Bruna, que continuava chorando. Se eu assinar, ele disse baixinho, você não vai na polícia? Não vou. Mas o divórcio é definitivo. E você tem 30 dias para sair de casa. A casa está no meu nome, você lembra? Ele pegou a caneta que Marcos ofereceu. As mãos tremiam, mas ele assinou. Peguei o documento. Virei as costas. Saí daquele buffet com a cabeça erguida. Marcos me acompanhou até o carro. Você está bem? Ele perguntou. Estou, eu disse. E era verdade. Obrigada, Marcos. Por tudo. É o mínimo que eu poderia fazer por uma amiga. Cheguei em casa às 20 horas. A casa estava vazia, silenciosa. Tirei os sapatos de salto. Sentei no sofá e pela primeira vez em 5 anos eu respirei. Respirei sem o peso de ser desrespeitada. Sem o peso de fingir que estava tudo bem. Sem o peso de amar alguém que não me amava de volta. 3 semanas depois, Ricardo tinha se mudado para um apartamento pequeno que a mãe dele alugou. Bruna não falava mais comigo, mas isso não era novidade. A diferença é que agora eu não me importava. O divórcio saiu em 2 meses. Como não tínhamos filhos juntos e a casa estava em meu nome, foi relativamente simples. Ricardo assumiu a dívida dos 80 mil e ficou com o carro dele, um sedã velho que mal funcionava. Eu fiquei com minha paz. E sabe o que eu fiz no dia que seria da festa, depois que saí do buffet Estrela d'Ouro? Eu não fui para casa chorar, eu não fiquei remoendo mágoa. Eu fui para o salão do condomínio.
aquele salão de R$ 3.000 que eu tinha reservado. Liguei para minhas amigas do trabalho, para meu irmão, para as pessoas que realmente se importavam comigo. 20 pessoas apareceram. Pedimos pizza, abrimos vinho, rimos até doer a barriga. E foi a melhor festa que eu já fui na vida, porque eu não precisava de 200 convidados. Não precisava de lustres de cristal ou champanhe francesa. Eu precisava de pessoas que me respeitassem, de pessoas que me quisessem ali. Hoje, 6 meses depois, eu estou bem, melhor do que bem. Estou sozinha, sim. Mas não estou solitária. Saio com minhas amigas. Viajei para a praia no feriado. Comprei aquele carro novo que eu queria. Promovi no trabalho. E Ricardo, última notícia que tive, ele mora de favor na casa da mãe. Bruna terminou o relacionamento com o namorado e voltou para casa também. Os dois dividem um quarto. Às vezes encontro Marcos para tomar café. Ele sempre pergunta se estou bem. Sempre se certifica de que Ricardo não está me incomodando. E eu agradeço de coração por ter um amigo que me defendeu quando eu mais precisei. Aquela noite no buffet, quando meu marido ficou pálido, não foi porque ele estava com raiva de mim. Foi porque ele percebeu que tinha perdido o controle. Que eu não era mais a Carla submissa que aceitava tudo calada. Era a Carla que sabia seu valor. A Carla que tinha documentos, advogado e a lei do seu lado. E essa Carla ninguém mais ia pisar.